Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à primeira das duas reuniões aprazadas para hoje. Esta manhã temos o gosto de contar com a presença da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, representada pelo seu Presidente, Dr. Paulo Moita Macedo, que cumprimento, acompanhado que vem dos vogais do Dr. João Guilherme e a Dra. Maria João Carioca, que igualmente saúdo, cuja presença muito agradeço. Trata-se de corresponder a um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista ainda antes da discussão do Orçamento de Estado e que se prende, muito sinteticamente, com a questão do encerramento de 23 balcões por parte da Caixa Geral de Depósitos, que, de acordo com o requerimento, incidindo sobre a Caixa Geral de Depósitos, estou a citar, um dever especial de garantir o acesso da população aos serviços bancários essenciais, se requereu a presença da Comissão Executiva, que uma vez mais agradeço, para se perceber, e novamente cito, se o anunciado encerramento destes 23 balcões foi precedido de uma avaliação que sustente o encerramento dos mesmos e, em caso afirmativo, quais os respectivos pressupostos e bem como as consequências, para além, obviamente, dos utentes, para os trabalhadores que se encontram a prestar atividade. Este requerimento, como referi, foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o que faz com que, nos termos regimentais, lhe seja atribuído desde já a palavra para formular as questões. Agradecia que então o microfone fosse feito chegar ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, que disporá até 5 minutos para colocar as questões à Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos. Sr. Deputado, faça favor, a palavra será sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, também os vogais da mesma, os Srs. e Srs. Deputados. De facto, o objetivo deste requerimento prende-se, como foi referido pelo Sr. Presidente, com o encerramento de 23 balcões da Caixa Geral de Depósitos no verão de 2022. Sabemos que este não é um acontecimento ou ato isolado, isto é, ao longo dos últimos anos tem havido um sucessivo redimensionamento da rede bancária em Portugal, com o encerramento de centenas de balcões bancários em todo o país. Sabemos também que não é uma tendência exclusivamente portuguesa, uma vez que se tem dado em diferentes países e que, mesmo no caso do nosso país, é uma tendência para a qual têm contribuído todos os bancos com presença significativa no mercado nacional e, portanto, não é um exclusivo ou uma originalidade da Caixa Geral de Depósitos, que, aliás, mantém ainda uma presença significativa, aliás, de acordo com aquilo que se exige não apenas a um banco público, mas também a um banco que é de referência e o maior banco, na verdade, do sistema bancário nacional. Evidentemente, nós sabemos que esta tendência para o encerramento de balcões, a ela não é alheia a profunda transformação dos setores bancários e financeiros, com a mudança tecnológica, a avanço da digitalização, o acesso remoto a serviços bancários, toda a panóplia de serviços que estão hoje disponíveis e que uma parte significativa da atividade bancária foi digitalizada ao longo da última década e meia. No entanto, este processo coloca questões relevantes, em alguns casos dificilmente ultrapassáveis, de desigualdades no acesso, em particular para os públicos mais desfavorecidos, menos qualificados, mais idosos, mais isolados, com problemas de mobilidade e, se outra preocupação não existir, estes são também clientes da Caixa Geral de Depósitos. E esta é a razão fundamental para este requerimento para a presença da Comissão Executiva da Caixa na Assembleia da República, não exatamente porque exista um excepcionalismo ou particularidade das decisões de gestão da Caixa sobre a sua rede de balcões, mas é precisamente por isso que nos motiva este escrutínio, ou seja, uma vez que se trata de um banco público, uma vez que tem uma responsabilidade particular na garantia do serviço, do acesso a serviços bancários, gostaríamos de saber como é que essa obrigação é interpretada pela gestão da Caixa e esta era, na verdade, a primeira pergunta que gostaria de vos dirigir, se estas preocupações têm estado presentes na gestão que a própria Caixa faz da sua rede de balcões, não agora especificamente em relação a estes encerramentos, mas ao longo dos últimos anos e também, naturalmente, esta vaga de encerramentos no verão. Foram 23, muitos deles em zonas urbanas de grande densidade. Foi, e repito, mais uma fase de um plano de redimensionamento em larga escala que tem vindo a ser prosseguido nos últimos anos, não apenas pela Caixa, mas pela Generalidade dos Bancos, e gostaria de deixar algumas perguntas sobre esta questão em particular e saber se a Comissão Executiva tem alguns dados e números que nos possam ajudar a refletir sobre este processo. Em primeiro lugar, ter alguma informação sobre o número de balcões que foram encerrados ao longo dos últimos 15 anos ou noutro período que considerem relevantes para analisar este movimento de redimensionamento da rede.
tentar perceber qual é que é a percentagem da atividade da Caixa Geral de Depósitos em concreto que deixou neste período de uma década e meia de ser feita aos balcões para passar a ser via home banking ou outro tipo de serviços à distância, e se há uma proporcionalidade entre esta diminuição dos serviços e atividade que é prestada ao balcão com o redimensionamento da própria rede. Perguntar também se estão previstos novos encerramentos, em particular para o ano 2023, ou se para o futuro estão previstos novos encerramentos. E uma pergunta que estava, aliás, expressamente formulada no requerimento que fizemos, que é a de saber quais os critérios que estiveram na base do encerramento destes 23 balcões, se foi feito um estudo de impacto, porque estes e não outros, e no fundo ter também um pouco a perspectiva da Comissão Executiva sobre esta questão, uma vez que foi inequivocamente um conjunto de encerramentos que provocou prejuízo às populações e aos clientes em concreto da Caixa Geral de Depósitos que estão aqui em causa. Uma última nota que tenho que fazer, e aqui faço em particular como deputado eleito pelo Círculo de Lisboa, onde houve um número muito significativo de encerramentos, é expressar aqui de viva voz o desconforto e descontentamento que se pude sentir pelo processo e pelo próprio modo como decorreram estes encerramentos a meio do verão, com avisos praticamente de véspera, em período de férias, sem que tenhamos conhecimento qualquer articulação com autarquias locais e com outras entidades, o que fez com que, aliás, em muitos casos, os clientes se tivessem dirigido às agências e estivessem em contrato pura e simplesmente fechadas, ou porque estavam de férias, ou porque não tiveram um aviso também com tempo suficiente. E, portanto, independentemente das respostas e esclarecimentos que muito agradeço e que aqui trarão, penso que, em qualquer caso, este será sempre um ponto a rever em futuros processos semelhantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. E então, dava a palavra à Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, presumo que é o Sr. Presidente, Sr. Dr. Paulo Macedo. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Iríamos então começar aqui a responder às questões do Sr. Deputado Miguel Cabrita. Portanto, eu fazia a intervenção e, se o Sr. Presidente achasse bem, os meus colegas interviriam quando fosse necessário, designadamente aqui sobre alguns aspectos das comissões. O Dr. José João Guilherme também me ajudará a responder. Nós podíamos, talvez, enfim, respondendo a algumas das questões genéricas do Sr. Deputado, qual é a evolução em termos de agências e qual é o número de agências que reduzimos. Nós tínhamos pedido para mostrar meia dúzia de quadros e que tem precisamente essa evolução. Não sei se é possível passá-los. Sim. Dá-me licença como vamos. Sim, já estou a fazer. Portanto, a Caixa conhece em 2010 cerca de 824 balcões e, portanto, ao longo do tempo... Peço desculpa, só... A Caixa tinha cerca de 824 balcões em 2010 e, portanto, depois foi reduzindo balcões. A redução de balcões, nós depois temos outro quadro onde podemos mostrar esse aspecto. A redução de balcões da Caixa neste período foi menor do que a de outros bancos. A redução de balcões tem aqui neste quadro dois aspectos importantes. O primeiro é os balcões que a Caixa tem hoje estão abaixo, portanto estão acima daquilo que foi o compromisso assinado entre o Governo português e a Direção-Geral da Concorrência. Portanto, a administração da Caixa fechou menos balcões do que aquilo que estava no acordo e, portanto, precisamente no intuito de minimizar essas eventuais perdas para os clientes, mas também, sobretudo, para o negócio. Este é um aspecto que queria referir, mas o outro aspecto que vale a pena referir é que, e havia uma pergunta de outro senhor deputado, que eu aproveito também para ilustrar com este quadro, que era se a Caixa tinha perdido negócio. Ou seja, o que nós vemos é que a Caixa hoje tem muito mais negócio que tinha quando tinha 824 balcões. Quer-se ver isso, quer se veja no volume de negócios, quer se veja no número de depósitos.
Aliás, depois, quando entrarmos em detalhe, haverá várias questões sobre isto, nós iremos ver com números concretos que, por exemplo, os clientes dos balcões que foram encerrados ou mantêm a mesma relação connosco ou subiram em percentagens ainda que pouco significativas, e vamos ilustrar isto. Mas a primeira questão aqui é muito clara. Temos hoje mais balcões do que aquilo que a DGCOM nos tinha imposto, e temos hoje mais balcões porque conseguimos mostrar que a Caixa tinha rentabilidade e que a Caixa conseguia um cost to income. Como o Sr. Deputado disse, os outros bancos também fizeram este movimento, aliás, fizeram de forma bastante mais expressiva, portanto, a Caixa chega hoje a que tem a maior rede de balcões entre os 5 maiores bancos portugueses. Como sabem, o único banco que tem maior rede de balcões que a Caixa é a Caixa Crédito Agrícola, porque são dezenas e dezenas de instituições de crédito e não uma instituição de crédito. O segundo aspecto é ver claramente, outra questão é se estávamos a perder negócio para a concorrência ou se afetava o fecho dos balcões. É claro que o fecho dos balcões é feito com um grande critério, não é? E, portanto, com um grande acompanhamento dos clientes. E, portanto, o que se vê é que nós crescemos o volume de negócios e crescemos o volume de negócios mais que os outros bancos todos. Portanto, não tem qualquer fundamento dizer que se perde negócio para os outros bancos. Pelo contrário, a Caixa, felizmente, hoje compete de uma maneira clara com os outros bancos. Aliás, não podia ser de outra maneira se não fechava, não é? Se a Caixa não competir com os outros, não cumpre com as regras do BCE, como todos os senhores deputados sabem. Relativamente ao número de agências fechadas, portanto, nós reduzimos a nossa pegada a 41%, os outros bancos 50%, 49%, 58%, 30%, 58%. Portanto, a Caixa foi quem reduziu menor número de balcões. Agora, isto só tem razão de ser por uma coisa, e para responder a outra pergunta do Sr. Deputado, é que hoje não só há maior volume de negócios, como há muito mais transações com clientes do que havia. E, portanto, espero que nenhum dos senhores deputados tenha qualquer dúvida que hoje as pessoas fazem muito mais transações com o seu banco, com menos agências, do que faziam quando havia muitas agências por via do digital. E, portanto, na Caixa isso acontece, aliás, também acontece nos outros bancos, mas na Caixa acontece de uma maneira muitíssimo clara. Relativamente a outra questão que distingue a Caixa e a questão do serviço público da Caixa e a questão de a Caixa ter que ser um banco diferente, com certeza será uma questão que voltaremos várias vezes, aqui está claramente espelhado a posição da Caixa. A Caixa é claramente diferente, porquê? Porque nos concelhos urbanos tem uma cobertura ligeiramente maior que os outros bancos, tem uma cobertura semelhante. Aqui, nos concelhos urbanos, são os mais rentáveis, nos concelhos semi-urbanos nota-se essa maior preponderância e então nos concelhos rurais é basicamente 1:2. Por outro lado, o serviço público foi da Caixa, que foi definido pelo Governo já há alguns anos atrás, é no sentido de a presença da Caixa estar em todos os concelhos. Relativamente aos outros bancos, nós estamos em mais do dobro de concelhos dos outros. E isso tenderá a aumentar à medida que, obviamente, ao contrário da Caixa, e depois respondendo à questão do Sr. Deputado dos critérios. Já ultrapassei o meu tempo, então vou-me calar. Mas relativamente à questão da parte da cobertura, temos de 1:2 e, portanto, a Caixa está em todos os concelhos do país, tal como foi a orientação do Governo, exceto em 2 concelhos nas ilhas, e as ilhas têm, de facto, um tratamento específico. E eu não me quero alongar, mas voltaria depois a responder às questões que o Sr. Deputado ainda deixou. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como antecipou, não é difícil prever que voltaremos a estas questões por parte também dos demais senhores deputados. E dava agora a palavra, então, nos mesmos termos, isto é, assim, até 5 minutos, ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faça Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados e senhores membros da administração da Caixa Geral de Depósitos. A Caixa é uma das instituições mais importantes que temos no sistema financeiro português, sabemos todos isso.
Passou uma fase difícil, mas já sabemos, mas agora está num caminho de recuperação de resultados, consoante é possível ver olhando para os relatórios. Se a instituição fosse 100% privada, eu diria que tudo estaria a correr bem no reino da CGD. Se fôssemos, os acionistas estariam satisfeitos com uma instituição que está a dar mais lucros, o seu banco está a valer mais, e portanto não estaríamos aqui nesta sala certamente a tratar deste assunto, pelo menos desta maneira. Claro, podíamos sempre questionar, e talvez devêssemos fazê-lo, a administração enfim, se a CGD fosse mais igual, entre aspas, aos outros bancos, estaríamos a questionar sobre o cumprimento de regras, sobre quando é que eventualmente devolveria dinheiro que o Estado tinha posto na empresa. Se fosse uma empresa privada, era outro tipo de perguntas que aqui nos ia trazer. Mas a Caixa não é um banco como os outros. E é por isso que estamos aqui. É um banco que é detido a 100% pelo Estado português, que tem um só acionista, que é o povo português, e que está aqui representado nesta Assembleia da República. Claro que não é a Assembleia da República que diretamente dá instruções à gestão da Caixa, é o Governo que o faz, o Governo que, naturalmente, dimana desta Assembleia. E é o Ministro das Finanças a quem compete traçar essas orientações. E, portanto, a pergunta aqui é assim, até onde é que deve o representante do acionista, neste caso o Governo, através do Ministério das Finanças, interferir nas decisões de gestão desta empresa de capitais exclusivamente públicos? No fundo é isto que aqui nos traz hoje. A ideia do PSD é que o representante do acionista não deve, obviamente, meter-se nas decisões do dia-a-dia da empresa. Nunca seria possível fazê-lo bem. Mas o Governo tem a obrigação de determinar rigorosamente, o mais rigorosamente possível, a margem de liberdade que a administração tem, definido previamente, as obrigações de serviço público que a empresa está obrigada, e zelando para que a administração as cumpra. O Estado, por exemplo, deve ter uma palavra a dizer quando a administração pretende fechar balcões ou cobrar a manutenção de ATMs, de caixas multibanco, em zonas do território pouco povoadas. Na nossa opinião, o Estado deve definir regras claras nesta matéria, porque mesmo que a manutenção de alguns balcões ou de algumas ATMs em zonas pouco povoadas do território reduza os lucros da instituição financeira, e esta, no fundo, é que é a questão, algo que, no caso aqui, que até está por demonstrar, não sabemos se reduz ou não, mas mesmo que reduza, o Estado português tem a obrigação de obrigar, vamos dizer assim, a instituição financeira do Estado a permanecer nestes territórios. Essa permanência, temos bem consciência, pode, digamos assim, mordiscar os lucros da instituição, é verdade. Mas não é possível que o mesmo Estado que defende que Portugal são os portugueses e o território onde os portugueses vivem, abandone os territórios mais frágeis para proteger os lucros do próprio banco, que é a propriedade do Estado. No fundo, esta é a questão política que aqui nos traz. A presença no território de instituições do Estado é uma peça fundamental, diria eu. A decisão de manter as instituições do Estado espalhadas pelo território nacional tem custos. Esta Assembleia sabe-o bem, nós sabemos-o bem. Mas esses custos são o preço a pagar para continuarmos a ter um país que vai de Montezinho a Vila do Bispo, de Porto Muniz, que está ali naquele slide, à Ilha do Corvo, às desertas. E é o Estado que tem a obrigação de canalizar o dinheiro dos impostos que todos pagamos para esse fim. Para, no final de contas, continuarmos a ter um país com território, que é isso que um país é, diria eu. E, portanto, tenho aqui 2 ou 3 perguntas que deixava ao Sr. Dr. Paulo Macedo, ao Sr. Presidente do Conselho da Comissão Executiva, melhor dizendo, para ser mais preciso. E, no fundo, tem a ver com esta relação entre as regras que o Estado deu à administração e aquilo que a administração está a fazer. Que diretrizes gerais é que o Ministério das Finanças deu à CGD nesta matéria? A CGD auscultou ou deu conhecimento ao acionista do tal encerramento de 23 balcões, o último que aconteceu agora há pouco tempo. Como é que o fez? Formalmente, informalmente, diretamente, indiretamente? E se sim, que resposta é que obteve por parte do Ministério das Finanças? Foram as autarquias envolvidas informadas do processo? Como? Com que antecedência? Quais os critérios que conduziram à escolha dos balcões a encerrar?
A CGD informou atempadamente os trabalhadores afetados pelo encerramento, já agora, a pergunta que também nos tem chegado de algumas partes. E, por último, é verdade que a CGD está a exigir às freguesias o pagamento de 500 euros por mês para manterem as caixas multibanco nos locais onde outrora existiam balcões, ou que pensa fazê-lo em breve? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Barbosa Melo. A palavra, então, ao Sr. Dr. Paulo Macedo. Faça isso. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. São aqui várias questões. Eu percebo as questões do Sr. Deputado, mas o que vale a pena é os senhores deputados não se esquecerem de algumas coisas. Devolver o dinheiro ao Estado não se trata de ser público ou privado. Devolver o dinheiro ao Estado é uma obrigação. Senão, a Caixa estava como outras instituições que são frequentemente citadas nos jornais e por perdas de dinheiro que desaparece. O dinheiro na Caixa não desaparece e vai ser devolvido. E é um ritmo maior. E, portanto, não me parece que seja uma coisa de menos importância, que vale o que vale, e, portanto, concordo com o Sr. Deputado, não é o objetivo último, mas claramente é uma das prioridades da Caixa Geral de Depósitos, mostrar que pode haver dinheiro investido em empresas detidas pelo Estado, que é rentável e que é devolvido aos cidadãos e que fizeram um bom investimento e não se juntaram a outros casos, vamos lhe chamar de fundo perdido. Relativamente à Caixa não ser um banco como os outros, a Caixa não é um banco como os outros, de facto, numa grande parte da sua atuação. Noutra parte é exatamente como aos outros, porque tem que ter as mesmas regras de capital, tem que ter as mesmas regras relativamente aos contratos de trabalho, tem que ter as mesmas regras relativamente à abertura de balcões e ao fecho, tem que ter as mesmas regras em termos de custo do risco, em termos de estruturas de custos e o que se quer também em termos de rating, mas com certeza já voltaremos a esses aspectos, que são sempre aspectos bastante focados e aliciantes. Mas então vou-lhe dizer, enfim, brevemente, e depois vamos voltar a este assunto, com certeza, onde é que a Caixa é diferente dos outros bancos. Olha, a Caixa é diferente dos outros bancos desde logo naquele slide que ali estamos. Temos no dobro de conselhos dos outros bancos e estamos com uma percentagem no interior porque não abandonámos o interior. Aliás, uma questão que, não sei se até ao fim da sessão vai ser colocada ou não, é um dos critérios que é óbvio, é que foram encerradas agências no litoral onde as pessoas são mais digitalizadas, onde as pessoas têm mais oferta e não no interior. Um dos critérios óbvios, e depois o meu colega ajudar-me-á, o Dr. José João Guilherme, foi, por exemplo, nós não seguimos o critério da rentabilidade, senão, obviamente, o que se tinha-se fechado era Barrancos, era Vidigueira e outros sítios onde nós estamos sozinhos e não fechámos e não tencionamos fechar. Portanto, esses são, por exemplo, 2 critérios. Mas a Caixa também é diferente em vários outros aspectos, desde logo porque prestam um conjunto de serviços gratuitos ao Estado, que eu depois posso enumerar se tiverem interesse, desde logo porque é líder nas contas de serviços mínimos bancários, com quase 40%, e, portanto, acolhe a maior parte dos cidadãos com menos possibilidades, é a Caixa, e acolhe-os com gosto, e senão não tinha uma cota de 40%, não é? A Caixa também é única no sentido em que, obviamente, tem uma aposta no crédito de médio e longo prazo e uma dispersão de depósitos que nenhum outro banco tem e, portanto, cumpre as principais funções, como sabem, da banca, não é? Que é transformar não só maturidades, e, portanto, é o banco que tem mais maturidade de médio e longo prazo, como também a parte de captação diversificada de poupança e transformação em crédito, tendo o valor do crédito mais elevado do país. Mas podíamos voltar, mas eu não quero deixar de responder ao Sr. Deputado na questão ainda dos critérios, já lá voltaremos, depois o Dr. José João Guilherme dirá alguma coisa sobre isto. Se os trabalhadores foram informados, foram informados e, mais importante que isso, houve um que pediu a reforma, todos os outros 130 ou 150 estão hoje todos a trabalhar na Caixa.
como que também é do conhecimento público, se não fosse assim já também se saberia. Por outro lado, as questões com o Ministério das Finanças. As questões com o Ministério das Finanças já o pôs por escrito em cartas que é de conhecimento de alguns seus deputados, porque circularam desde sindicatos até para presidentes de Câmara, etc. O Ministério das Finanças já pôs por escrito que a gestão sobre a agência, o encerramento da agência A ou B compete à Caixa Geral de Depósitos. A questão sobre as agências foi muito clara, foi dita pelo Ministério das Finanças, foi dita pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Sr. Presidente da República, é a Caixa estar em cada concelho. E, portanto, isto é o que existe. E é a orientação que existe. E permita-me que seria totalmente despropositado estar a indicar se deve ficar aqui ou ali e, por exemplo, podemos ter várias opiniões sobre se devemos estar no Corvo ou não. O Corvo, por exemplo, tem 2 agências bancárias para 300 pessoas, não é? A Caixa é uma delas. E, portanto, quer dizer, isso é uma questão, quer dizer, que é subjetiva. E, portanto, não é de certeza o Ministério das Finanças que acha que devia ter uma opinião no dia-a-dia da Caixa, se deve manter 2 agências ou se deve ter uma. Mas respondendo ainda ao Sr. Deputado, nós, obviamente, nessa cobertura do país, para além de, como eu já disse, estarmos no Corvo, quer dizer, estamos nas sedes, estamos nos concelhos e pretendemos manter-nos nos concelhos, sendo esta questão das ilhas um caso especial. A Caixa, por outro lado, pode ter a certeza que não abandona o território, como é mostrado, e, sobretudo, o que vale a pena é, quer dizer, o conceito de que a presença física é a forma de servir as pessoas mais idosas, e eu recebi listas de pessoas mais idosas como sendo de 65 anos, é um conceito totalmente abstruso, totalmente, enfim, nem sei o que lhe chamo, eu devo estar mais sensível, porque como vou fazer 60 anos, portanto, dizerem-me a mim que eu não sei mexer. Os cartões de crédito foram lançados há 40 anos. Não é? Portanto, uma pessoa que hoje tem 65 anos sabia que lidava com cartão de crédito pelo menos aos 30 anos. Não é? E, portanto, essa parte do abandono, de facto, não se verifica. Mas já passei outra vez o meu tempo, peço desculpa, Sr. Presidente, vou tentar ser mais disciplinado, mas ainda vou voltar depois, se houver essa oportunidade. Haverá, certamente, Sr. Presidente. Vamos então prosseguir, dando desta feita a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, ao Sr. Deputado Rui Afonso, a quem será, obviamente, fornecido o microfone. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão Executiva da Caixa, os restantes administradores. Bom, a nossa intervenção divide-se em 3 grandes temas. O primeiro tema, acho que não é possível nós entendermos o encerramento das 23 agências sem percebermos exatamente qual é a missão e qual é o papel da Caixa na sociedade portuguesa. A Caixa de Depósitos tem como missão a criação de valor para a sociedade portuguesa, prestando serviços bancários de qualidade aos particulares e às empresas, contribuindo assim para a melhoria do bem-estar das famílias portuguesas e para o desenvolvimento do setor empresarial, gerando a rendibilidade adequada para o acionista. Esta é a missão da Caixa de Depósitos e é que está escrito, digamos, nas vossas publicações. A Caixa de Depósitos obteve 692 milhões de euros de lucros nos primeiros 9 meses de 2022. O que significa um crescimento de cerca de 61% face ao período homólogo de 2021, e as comissões líquidas entre 2016 e 2021 aumentaram 21,8% para 565 milhões de euros. Conforme já foi aqui dito, nós percebemos que o paradigma da banca está a mudar, que a banca se está a digitalizar, que basicamente a banca funciona, ou seja, ganha dinheiro de 2 grandes formas, é através da intermediação financeira e através da prestação de serviços, e obviamente quando baixa a intermediação financeira, isto é, a compra e venda de dinheiro, obviamente que a banca tem que arranjar outra sustentabilidade ou outro modo de garantir receitas, e obviamente que isso é feito através das prestações de serviços. Portanto, isto, conforme já foi dito, isto é uma questão que está a ser, no fundo, a ser gerida de uma forma homogénea, penso eu, até a nível europeu e até a nível mundial. Mas a questão aqui é perceber qual é a necessidade de manter a Caixa Geral de Depósitos na esfera pública, considerando que se trata de um banco comercial com um claro objetivo de gerar mais-valias para o acionista. Ou seja, se efetivamente esses 692 milhões de euros não poderiam ser garantidos para, ou seja, se calhar, ou revertidos
para realmente apoiar mais o desenvolvimento empresarial e mais as famílias portuguesas. A segunda grande questão que eu coloco tem a ver com o papel da Caixa Geral de Depósitos na sociedade portuguesa. E, mais uma vez, vou transcrever aqui um pouco o que está nos vossos escritos, mas, segundo a própria instituição, desde 1876, que a Caixa assume o compromisso com o apoio direto à comunidade nos principais desafios sociais da sociedade portuguesa, através do empreendedorismo social e na dinamização do terceiro setor. Contudo, o crédito bruto concedido pela Caixa Geral de Depósitos à economia e às famílias diminuiu 23,6% entre 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2021. A cota da Caixa Geral de Depósitos no mercado de crédito a particulares diminuiu, passou de 23% para 20% entre maio de 2017 e maio de 2022. No mercado do crédito às empresas, passou de 18% para 14%, no do crédito à habitação passou de 26% para 24% e, finalmente, a cota do Banco Público no mercado nacional do crédito no seu todo diminuiu de 21% para 18%. Aquilo que eu questiono face a estes dados é se efetivamente estará a Caixa Geral de Depósitos a cumprir a sua missão de promover o crescimento económico e o desenvolvimento do país. E se efetivamente a diminuição do crédito concedido pela Caixa Geral de Depósitos às famílias e às empresas, no fundo, à economia nacional, não vai contra a missão do Banco Público. Não coloca esta política em causa o peso da Caixa Geral de Depósitos no mercado bancário nacional em benefício de entidades estrangeiras. E por último, e falando do encerramento de agências, e conforme também já foi demonstrado, no período compreendido entre dezembro de 2016 e junho de 2022, a Caixa Geral de Depósitos encerrou 178 agências em Portugal e despediu 2.078 colaboradores. No fundo, aquilo que nós gostaríamos de saber é, sendo o Estado o único acionista da Caixa Geral de Depósitos, como explica esta Comissão Executiva o fecho de balcões e o despedimento de colaboradores em localidades que causam enorme prejuízo às populações, nomeadamente às mais idosas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra, então, ao Sr. Dr. Paulo Macedo. Sr. Presidente, faça a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. A questão da missão, de facto, foi definida pelo acionista, tal como a visão, tal como as orientações estratégicas, e são essas orientações claras que estão escritas pelo acionista. Há aqui uma questão, portanto, se eu bem percebi, o Sr. Deputado defende, portanto, a Caixa como devendo ter mais serviço público e, portanto, devendo ter devendo ter, portanto, baixar os seus lucros e, portanto, estar naquilo que diz que é servir as populações, que é ter mais agências, e eu isso, de facto... A Caixa, até agora, foi o único banco que diz que vai perder 10% este ano, quando diz que não aumenta as comissões. Por exemplo, o Novo Banco já decidiu que vai aumentar as comissões. Além disso, parece que... portanto, eu tenho muito gosto em vir aqui. Já vim ao Parlamento várias vezes, portanto, virei as vezes que for precisas, mas quer dizer, já dissemos, e é do conhecimento público, porque é objetivo. Há coisas que são subjetivas, há coisas que são objetivas. A Caixa tem as comissões mais baixas do mercado. Ponto final, é o comparador do Banco de Portugal. E, portanto, a Caixa é o único banco que disse que não vai aumentar as comissões em 2023, o que representa, portanto, com a questão da inflação, cerca de menos 10%. E, portanto, sobre comissões podemos detalhar, podemos voltar a essa questão. No que o Sr. Deputado diz sobre o crédito, isso aí é que, desculpe, mas quer dizer, de facto, quando nós referimos, temos que referir tudo, não é? Como o Sr. Deputado sabe, uma das coisas que correu bem na economia portuguesa, todos os senhores deputados sabem, foi a desalavancagem do setor privado. E, portanto, o crédito, felizmente, se não estavam as famílias muito piores e as empresas muito piores com o aumento da taxa de juros, as empresas e os particulares desalavancaram. E, portanto, reduziram o crédito em todos os bancos.
Portanto, não é correto dizer que, isoladamente, a Caixa reduziu o crédito. É claro que é óbvio, está inserido na economia portuguesa, é um banco sistémico. Portanto, é que os particulares e as empresas, em Portugal, felizmente, reduziram o seu endividamento. E estão, se me der tempo, eu prometo responder, vou tentar não ultrapassar, mas vou lá. E, portanto, não faz qualquer sentido referir reduções de crédito num país que, felizmente, reduziu todo o crédito no setor privado e não o fez, e está na média europeia, ao contrário do crédito da dívida pública, que está acima da média europeia, como todos sabemos. Relativamente às cotas de crédito, nós somos líderes no crédito à habitação, nós somos líderes em depósitos, nós somos líderes em fundos de investimento, nós somos líderes em factoring, somos líderes em leasing, nós somos líderes em cartões de débito, nós somos líderes em contas de serviços mínimos e podia continuar. Olha, não somos líderes no crédito ao consumo. E a única razão por que queremos fazer crédito ao consumo é para podermos prestar o serviço a todos os nossos clientes e eles não irem fazer o crédito de consumo às outras entidades. Por outro lado, as cotas do crédito. Com estas instituições do crédito ao consumo, quer dizer, em geral, portanto, se estas instituições de crédito, que não são bancos, aumentaram as suas cotas de crédito, os outros, obviamente, diminuem. Na parte das empresas, nós temos um objetivo claro de crescer nas pequenas empresas. Este ano crescemos, por exemplo, com crédito... Nós crescemos 6%. Sim, mas penso que crescemos, nós, por exemplo, este ano crescemos com novos créditos, crédito a novas empresas, uns milhares Só no final do ano, 128 milhões de euros, mas crescemos a uns milhares. E, portanto, quer dizer, felizmente, que a Caixa Geral de Depósitos não é líder em tudo, quer dizer, senão parecia um banco imperial. E, portanto, agora, o que a Caixa Geral de Depósitos demonstra, ao contrário do que sistematicamente é dito, é que não é uma caixinha que tem rentabilidade hoje para poder ter a sua autonomia. E vale a pena dizer que esta questão dos lucros parece que há algum tipo de obsessão. Aqui os lucros são do Estado, portanto não percebo bem esta questão da obsessão. Mas, por exemplo, foi por a Caixa ter estado na situação em que esteve, que não sei quantas vezes é que nessa altura a administração da Caixa foi chamada aqui ao Parlamento. Mas é por a Caixa estar hoje como está que, por exemplo, hoje não acontecia um banco estrangeiro comprar o Banif e o Banco Popular por €1. E naquela altura, porque a Caixa vinha de 6 anos de prejuízos, sem qualquer possibilidade, em termos de capital e de solvabilidade, foi o banco estrangeiros que a compraram. E foi por isso que esses bancos ultrapassaram as cotas, veja lá. Portanto, é muito claro, vale a pena a gente saber tudo. É muito claro porque é que há bancos que cresceram muito a sua cota de mercado. Para além do seu mérito, porque os bancos, felizmente, há uma concorrência bastante grande em Portugal. Mas quer dizer, há uma explicação clara, histórica, não foi há 40 anos, quer dizer, porquê? Porque a Caixa Geral de Depósitos, enfim, não tinha capital, estava à beira da resolução, tinha um histórico de 6 anos de prejuízo. Mas portanto, eu também eu prometo que para a próxima, o Sr. Deputado faz-me um sinal e eu não falo mais. Assim que eu ultrapassar os 5 minutos, faz-me logo um sinal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a administração da Caixa Geral de Depósitos, o Dr. Paulo Macedo. Eu queria começar por dizer que nós, naturalmente, concordamos com a realização desta audição, mas não podemos deixar de assinalar que o PCP apresentou uma proposta para, sobre esta matéria, ser ouvido o Ministro das Finanças. No nosso entender, estamos num órgão político que é a Assembleia da República e, sendo o Ministro das Finanças, não só a tutela do sistema financeiro, como também o representante do Estado como acionista único da Caixa, deveria dar explicações ao Parlamento sobre este encerramento de balcões e sobre a política de encerramento de balcões, de redução do número de trabalhadores que se tem seguido na Caixa e que o Governo não pode ser retirado
também da sua responsabilidade. E a verdade é que essa audição foi chumbada por parte do Partido Socialista e consideramos que isso não é correto e que nós, para lá de ouvirmos a administração da Caixa, deveríamos também estar a ouvir sobre esta mesma matéria o Ministro das Finanças, que tem a tutela enquanto acionista único da Caixa. Até porque algumas das questões que colocou na sua intervenção inicial mostram o caráter político de algumas destas decisões. Quando nos diz que o acordo com a União Europeia previa ainda mais encerramentos, portanto, o número de encerramentos ainda não prefaz aquilo que foi acordado com a União Europeia, nós não podemos deixar de assinalar isto. É que o Estado português, portanto, todos nós, os impostos portugueses, financiaram a Caixa Geral de Depósitos no momento em que necessitava de uma recapitalização. E mesmo assim, a União Europeia, para permitir esse financiamento, obriga a que a Caixa Geral de Depósitos encerre balcões e despeça trabalhadores. Com o nosso dinheiro, não é? Isto é que nós consideramos inaceitável e isto tem responsáveis políticos, dos quais também o Ministro das Finanças deveria aqui dar explicações ao Parlamento. Sobre a matéria do encerramento de balcões, nos últimos 10 anos a Caixa Geral de Depósitos encerrou 300 agências, despediu 3.300 trabalhadores e agora, em pleno mês de agosto, com avisos de véspera, encerrou mais 23 balcões. O Sr. Dr. Paulo Macedo referiu aqui que estes encerramentos são em áreas urbanas em que, de certa forma, o papel social da Caixa, que, como mostrou aqui no gráfico, continua a estar presente em todos os concelhos do interior, não em todas as sedes de concelho do interior, mas em todos os concelhos do interior, mas nós consideramos que era importante estar em todas as sedes de concelho de todos os concelhos do país. Essa é uma matéria que não deixaremos de continuar a defender. E gostaríamos de dizer que estas áreas urbanas, onde foram agora encerrados estes balcões, têm também, quer dizer, esta ideia de que há uma digitalização da população que permite, no fundo, deixar de haver esta proximidade às populações. Nós não acompanhamos de maneira nenhuma esta vossa visão. Porque existem muitas populações nestas áreas urbanas que estão excluídas também dessa área digital. Ou mesmo que não estejam excluídas, que precisam ter a proximidade dos serviços bancários. E que a realidade da vida numa área urbana existe também essa proximidade, nomeadamente também como apoio ao pequeno comércio, que também continua a existir nestes centros urbanos e que, saindo serviços como a Caixa Geral de Depósitos, isso também tem consequências no tecido empresarial e na vida das populações. E, portanto, rejeitamos esta ideia de que não é preciso balcões nestas áreas, porque estas áreas, as pessoas já são digitalizadas, esta visão verdadeiramente não corresponde à realidade social destas zonas. Queríamos também, não podemos deixar de referir o que é que isto significou em termos de sobrecarga para os trabalhadores de outras agências, ao encerrar agências em centros urbanos, que depois essa carga foi transferida para outras agências. E falando aqui da situação dos trabalhadores, nós não podemos também deixar de assinalar que a proposta de revisão salarial da Caixa para 2023 continua a ser uma proposta muito abaixo da inflação, 2,5% de aumento salarial. Estamos a falar de um corte real de salários no mesmo ano em que a Caixa apresenta lucros, para já até setembro, 692 milhões de euros. Nós não temos nada contra a Caixa dar lucro, pensamos que é importante. Estamos de acordo que esse não deve ser o objetivo central da Caixa, que é outros objetivos de presença no território, de serviço às populações, que a Caixa como banco público deve ter. Mas num ano em que a Caixa apresenta estes lucros, consideramos inaceitável que se proponha para os trabalhadores um aumento que significa um corte real de rendimentos face à inflação. Há pouco referia que, por não aumentarem as comissões bancárias, a Caixa perderá 10%, então os trabalhadores também poderão dizer o mesmo face a esta proposta que a Caixa tem de um aumento abaixo da inflação. Gostaríamos de saber também o que é que a Caixa tem a dizer sobre isso. E, portanto, sobre todas estas matérias, seja da presença no território, seja da forma como, da situação laboral na Caixa Geral de Depósitos, nós queríamos dizer com toda a frontalidade que consideramos que a atual administração da Caixa não está a corresponder com aqueles que são os princípios de defesa do interesse público que, no nosso entender, deveriam orientar a administração da Caixa Geral de Depósitos. E, por fim, gostaríamos apenas de fazer uma pergunta. Que orientações em matérias de redução de balcões
e de número de trabalhadores são dadas pelo acionista. Se alguma vez houve conversas com o acionista e em que sentido é que o acionista se pronunciou, portanto o Governo, relativamente a esta política de encerramento de balcões e de redução do número de trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Presidente da Comissão Executiva, Dr. Paulo Macedo. Faça. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Nós, de facto, vamos repetindo as coisas e parece que qualquer dia que elas são verdades, mas não são. Nunca houve despedimentos na Caixa. A Caixa tem um regime único no país, único, que é a pré-reforma aos 55 anos. Tem a reforma integral aos 60. E, portanto, nós, só por exemplo este ano, o ano passado, tivemos cerca de 400 pessoas, depois posso lhe dar o número exato, que pediram para sair da Caixa. E os senhores chamam isso de despedimentos. E, portanto, quer dizer, é totalmente errado. Quer dizer, é um desconhecimento total sobre o que é o caso concreto da Caixa. Ou podemos falar da resposta que eu estou a dar ao Sr. Deputado. Portanto, despedimentos houve nos bancos que toda a gente sabe que houve. E despedimentos coletivos. A Caixa nunca fez um despedimento coletivo e não fará. Da mesma maneira que não fez layoffs, nem fará. E, portanto, isso é uma questão que esteja clara. Depois, claro, a Caixa tem uma situação privilegiada. Porquê? Porque, obviamente, a generalidade das pessoas que reduziu, e reduziu pessoas em percentagens semelhantes aos outros bancos, era o que faltava, era a Caixa. Então, às tantas, a Caixa ficava o quê? Ficava com os 800 balcões, ficava com os 11 mil trabalhadores e fazia os mesmos preços que faz para os outros bancos fazem. Portanto, quer dizer, voltávamos outra vez à situação de prejuízos e voltávamos outra vez à situação de prejuízos, desta vez não voltamos, porque o BCE não permite. A única consolação é que desta vez a Caixa não vai poder voltar aos prejuízos. Porque imediatamente o Governo tem que apresentar um plano, e a Administração em primeiro lugar, de restabelecer os seus rácios. E, portanto, quer dizer, aquela ideia de que a Caixa pode dar um lucrozinho, quer dizer que se for, mas precisa dar um lucrozinho, é uma ideia totalmente errada que não tem nada a ver com a supervisão, não tem nada a ver com a regulação e, sobretudo, não tem nada a ver com o que os clientes querem. Porque, ao contrário do que o Sr. Deputado diz, e vai com certeza, tem essas informações todas, por exemplo, a reputação da Caixa voltou a subir este ano. Como tem subido sistematicamente? Sistematicamente, não. Nos anos das comissões de inquérito cai a pique. Portanto, nos 2 anos das comissões de inquérito, a reputação da Caixa cai assim. E depois, felizmente, volta, fruto do trabalho dos seus trabalhadores e da tal proximidade. Portanto, eu soube de experimentos e aproveitava, portanto, para responder também ao Sr. Deputado do Chega, portanto, porque a pergunta era igual. Portanto, é algo que a Caixa não utiliza, utiliza sim a pedido dos trabalhadores, e inclusive veja que, obviamente, a Caixa, porque do seu interesse, não há 470 trabalhadores que dizem que querem sair e a Caixa diz a todos os 470, porque há trabalhadores que são essenciais e portanto, reformar-se aos 55 anos. Enfim, eu tenho as minhas dúvidas sobre isso. Mas, portanto, este ajustamento tem feito assim e não tem havido qualquer dinheiro, digamos, desperdiçado neste sentido. Pelo contrário, temos pessoas que ainda querem sair, como todos os anos. Este ano, na primeira semana do ano, apresentaram, para não estar a mentir, depois estamos na primeira semana, portanto é fácil, 170 pessoas pediram para sair da Caixa. Porquê? Porque atingiram os 55 anos. E, portanto, é preciso ter muito cuidado o que é isso das saídas e dos despedimentos. Há bancos, sim, que despediram, mas não é a Caixa. Depois a questão da digitalização da população. A digitalização da população. A digitalização da população, felizmente, é cada vez maior e, como sabemos, é um desígnio nacional. Pelo menos é um desígnio do Governo e penso mais ou menos que todos concordamos com ele para as pessoas poderem ter acesso digamos, àquilo que é a informação no mundo e às suas necessidades. E, de facto, há pessoas que ainda não são digitais ou, portanto, que ainda podem ser info-excluídas. Por isso é que um dos objetivos principais da Caixa é a inclusão digital.
Há 40 anos atrás, na década de 80, o Banco de Portugal dava instruções e só autorizava bancos a abrirem agências em certos sítios mais rentáveis, se abrissem em certos sítios menos rentáveis. Porquê? Para fazer a inclusão territorial. Ora, isso foi há 40 anos. Nós, neste momento, o que temos que estar a tratar é da inclusão digital. E quer dizer, há sempre muitas dúvidas sobre os portugueses e sobre o povo, mas eu só lembro as questões do IRS, que eu por acaso percebo alguma coisa sobre isso, sobre as declarações eletrónicas que são a 100% e também sobre a receita médica digital, que também é cerca de 100%. É menos, mas com um valor muito elevado. E vejo como é que o povo reagiu. Não é? E felizmente foi um avanço enorme. Nós aqui, porque sabemos que há pessoas que precisam de apoio, inclusive participámos num programa do Governo, de Eu Sou Digital, onde inclusive pusemos pessoas nas agências a poderem precisamente instruir como é que podem ser digitais, abrir uma conta, etc. Por outro lado, só para vos dar uma ideia, que também é preciso que fique aqui clara, cerca de 89% das transações na Caixa são feitas por via remota. E, portanto, 11% das transações na Caixa são feitas na agência. Eu depois voltaria, no meu tempo, a responder às questões seguintes que o Sr. Deputado colocou. Muito obrigado, Sr. Presidente. Prosseguimos dando a palavra... Designadamente da revisão salarial. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faço ver. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Miguel Macedo e os administradores da Caixa aqui presentes. Dr. Miguel Macedo, enfim, o Parlamento já o conhece. O Paulo Macedo, espero que a mim também me cumprimente, além do Dr. Miguel Macedo. O Parlamento já conhece o Dr. Paulo Macedo há bastante tempo e em várias funções, e talvez isso explique que o Dr. Paulo Macedo venha à Assembleia da República com uma postura de: bom, na Caixa faz tudo bem, na Assembleia da República serve para atrapalhar quando faz comissões de inquérito, e caso contrário está mal informada e perpetua, enfim, inverdades ou confusões ou informações pouco realistas acerca da Caixa. Eu não posso deixar de responder à questão da reputação da Caixa e das comissões de inquérito. A reputação da Caixa não caiu a pique porque houve comissões de inquérito. A reputação da Caixa caiu a pique porque a Caixa durante anos deu créditos ruinosos de uma forma indefensável. E acho que não nos devemos nunca esquecer sobre isso. Os deputados têm um papel e uma função a cumprir e tenho a certeza que o Dr. Paulo Macedo compreende a nossa função. Também é verdade hoje que, ao contrário de outros tempos e de um outro PSD, acho que hoje em dia só a Iniciativa Liberal, o Chega não percebe muito bem, é que entende que a Caixa deve ser privatizada e compreende-se a importância da Caixa enquanto banco público. E isso vem com algumas exigências, também vem com benefícios, mas vem com algumas exigências, nomeadamente esta chatice do escrutínio parlamentar e do escrutínio público, que é sempre mais exigente sobre a Caixa do que sobre qualquer outro banco, e ainda bem que assim é. E em relação aos balcões, e começando por essa questão, eu gostaria de perguntar o seguinte: é óbvio que havia um sobredimensionamento da banca em Portugal. É óbvio, é inegável, não há forma nenhuma de negar. Havia balcões a mais, a banca tinha uma dimensão que não era adequada à economia portuguesa. O que não quer dizer que todo o encerramento de balcões faça sentido. Já percebemos que a Caixa tem algum critério, mas a minha pergunta é: se os serviços são assim tão redundantes, porquê é que as populações se revoltam tanto? Porque se os serviços fossem redundantes, se as pessoas não precisassem daquilo para nada, à partida não teriam nenhuma questão com o encerramento do balcão da Caixa. Mas nós recebemos todas as semanas petições, abaixo-assinados, organizações de cidadãos a queixarem-se do encerramento de balcões da Caixa. Portanto, alguma falta eles farão. Nós temos agora aqui um exemplo, foi a última carta que recebi de Póvoa de Santo Adrião. E escrevem-nos estes cidadãos que são de cerca de 35 mil habitantes, está num território em que não existe nenhuma outra alternativa.
e eles de facto sentem falta do balcão da Caixa lá. A Caixa pode dizer não, vamos digitalizar, mas o que é facto é que estas pessoas que se deram ao trabalho de escrever à Assembleia da República entendem que a Caixa tem um papel naquele território e nós sabemos bem que os territórios urbanos muitas vezes são tudo menos urbanos, e que são territórios que ainda com algumas características rurais, semi-urbanas, etc. E mesmo em relação à digitalização, acho que também não podemos simplificar esta questão. Nem todas as pessoas que hoje têm 70 anos tinham um cartão de crédito aos 30. É porque além da questão de idade histórica, é uma questão de classe. As pessoas mais pobres não tinham acesso a isso. As pessoas mais iliteradas, com menos capacidade. Nós temos em Portugal uma faixa de população mais idosa que ainda não sabe ler ou mal sabe ler. E reconhecer esse passado não será certamente toda a gente, não será certamente o caso do Dr. Paulo Macedo, mas é o caso de muita gente em zonas rurais, em certas zonas do país. Portanto, a questão é se as pessoas têm ou não têm acesso a estes serviços. Ninguém... Afirmar isto não é dizer que o esforço de digitalização não é importante, mas ele não serve toda a gente. Não serve toda a gente. E, caso contrário, não haveria uma revolta tão grande com o encerramento de balcões. O que eu não consigo compreender é porque é que, tendo encerrado 300 balcões, estando a Caixa a dar lucros, aparentemente não tendo chegado ao objetivo da Comissão Europeia, mas isso não impediu o fim do processo de reestruturação da Caixa, porque é que se encerra mais dezenas de balcões? Porquê? Se a Caixa já está a dar lucro, se a Comissão Europeia já aprovou o fim do programa sem aparentemente exigir a meta, o que é que leva a mais encerramento destes balcões, que não me parece que tenha grande sentido. Eu gostaria de fazer umas outras perguntas, são assuntos que temos pendentes, não são diretamente relacionados com o tema desta audição, tentarei a minha sorte ainda assim. Em primeiro lugar, relativamente àqueles processos que destruíram a reputação da Caixa Geral de Depósitos, houve uma auditoria, a Caixa abriu investigações para processos de responsabilidade civil. Gostaria de saber em que ponto é que está essa questão com os ex-gestores. Uma última pergunta. As comissões aumentaram muito para compensar a margem bancária por causa da descida dos juros. Hoje os juros estão a crescer muito, mas isso não se reflete nos depósitos. E, portanto, gostaria de saber se a Caixa irá refletir o aumento dos juros nos depósitos a prazo, porque estamos nesta situação caricata de um depósito a prazo continuar a ter a mesma rentabilidade de um depósito à ordem, e isso parece-me que é pouco compreensível. Muito obrigada e lamento o lapso inicial. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A palavra ao Sr. Dr. Paulo Macedo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Eu, portanto, vou pedir aqui ao meu colega só aqui uma questão inicial. Eu acredito verdadeiramente no escrutínio público. Aliás, como cidadão, o que eu me queixo é da falta de escrutínio. Também acredito noutra coisa, é que nem sempre os gestores de entidades públicas e os dirigentes públicos sejam chamados para a Assembleia da República para ser admoestados. Porque também se faz muita coisa boa pelos dirigentes em Portugal públicos. Eu não me lembro de uma sessão em que os senhores deputados chamassem alguém para elogiar os bons serviços, por exemplo, do que se passa na Agência ou do Ambiente ou na Direção-Geral de Saúde, etc. Mas, portanto, escrutínio público, totalmente de acordo com o Sr. Deputado. E mais, e respeito por esta Assembleia e pelos senhores deputados. Portanto, não é uma questão de sumenos, portanto, a questão política, nem embarco na questão dos políticos, ou que os políticos não sabem, nada disso. Portanto, queria esclarecer isso muito bem. Relativamente, que por vezes há falta de afirmação e coisas que são repetidas e repetidas e repetidas, como se fossem verdades, sobre isso estamos em campos diferentes e, portanto, eu acredito que há questões que são repetidas e repetidas, porque é um jargão que dá jeito, mas portanto, não, era só sublinhar estas duas coisas. Sobre a Caixa não dever ser privatizada, eu penso que, de facto, enfim, existe um amplo consenso e há múltiplas razões que, se alguém tiver interesse, posso explicar para além da questão ideológica, que também tem o seu peso. Depois, a questão aqui é que os números, como quase sempre, não falam em revolta. Não é? Quer dizer, não temos revoltas. Temos pessoas que, obviamente, gostavam de ter a agência bancária à porta da sua casa e não têm. Por exemplo, a Caixa não fechou uma única agência, nunca, para atendimento às empresas. Nunca.
Portanto, nestes anos todos, quando estava com a DGCOM, quando estava sem DGCOM, quer dizer, nunca. Porquê? Porque, de facto, é preciso um apoio especializado e isso nunca aconteceu. Eu depois voltava às questões, mas pedi então aqui ao meu colega Dr. José João Guilherme que pudesse abordar a questão dos critérios e o porquê desta questão destas 20 agências no litoral. Antes de mais, cumprimento os seus deputados e o Sr. Presidente e vou tentar ser claro relativamente aos critérios. Nós utilizamos 5 critérios para a redefinição deste mapa de agências. O primeiro critério é a da atratividade do próprio mercado. E aí utilizamos recurso à informação pública, que é a informação do Prodata, que é pública. O segundo, a dimensão da agência, ou seja, qual é o volume de negócios por cada um dos colaboradores. E, portanto, há grandes disparidades nas agências. O terceiro, da própria rentabilidade da agência, embora não tenha sido o critério dominante, como depois também terei a oportunidade de vos poder ilustrar. Eu, aliás, peço ao Sr. Presidente um favor. É como eu não estou habituado a estas lides parlamentares, se eu estiver a falar demais, por favor... Enfim, não estou muito habituado. Peço-vos desculpa por este introito. O quarto critério é a proximidade de outras agências. Porque para nós é um critério importante. É um critério importante a proximidade de outras agências da Caixa, mas também a proximidade de outras agências concorrentes, exatamente para não deixarmos as pessoas sem serviço. E, por último, o grau de digitalização, ou seja, quantos dos clientes de uma determinada agência é que levam a que as transações sejam completamente... utilizem completamente o seu dia-a-dia a partir de uma plataforma digital. O que é que nós verificamos hoje em dia? E este quadro acho que faz algum sentido conhecê-lo. Olhando só 2020, 2022, o número de transações na Caixa aumentou 19%. As ATMs e o canal digital representavam em 2020 88% dessas transações e o canal balcão 12%. Hoje, as transações via remota, ou seja, canal digital mais ATM, representam 92% das transações e as transações em balcão apenas 8%. Ou seja, há cada vez uma menor dependência do balcão. E há cada vez uma maior importância do balcão para fazer uma outra coisa, que se calhar explica também algumas das perguntas que já aqui foram colocadas. É muito importante que as pessoas vendam. E se olharem, por exemplo, para a estrutura de comissões da Caixa, porque é que elas crescem? Elas não crescem porque a gente aumentou as comissões. Elas crescem porque vendemos mais seguros, elas crescem porque vendemos mais fundos mútuos, elas crescem por um conjunto de serviços que são importantes para as pessoas, sobretudo no contexto em que não remunerávamos os depósitos e as pessoas compravam fundos, compravam outro tipo de ativos. As comissões aumentam porque o número de pessoas que utiliza meios eletrónicos para pagar, tipo cartões de débito, cartões de crédito, etc., também aumentou. E, portanto, aqui está uma explicação de uma coisa que é recorrente, é porque é que as comissões da Caixa aumentam. Aumentam pelo volume de negócios que isso gera. Posto isto, e olhando para as 23 agências, o que é que nós vamos poupar, digamos assim, o que é que nós vamos poupar com o encerramento destes 23 balcões? Vamos poupar qualquer coisa da ordem dos 10 milhões de euros ano. Portanto, esta poupança, 10 milhões de euros. E, por outro lado, agência a agência, fizemos a triagem, agência a agência, as agências, digamos assim, aquelas agências para as quais, de destino, para as quais os clientes são encaminhados, acabam por ficar a distâncias relativamente curtas da agência que é encerrada. Há vários exemplos, quer dizer, poderei ir buscar os exemplos. No seu conjunto, e olhando para o conjunto das 23 agências que encerramos, e fazendo as contas apenas sobre aquele universo, o que é que nós verificamos? Que o número de transações por balcão, comparando o agregado da agência encerrada mais a agência receptora, portanto, em relação ao número de transações, elas baixam 14%. Relativamente ao volume de negócios, ele aumenta. Enfim, em 2 meses não podia aumentar percentualmente muito, mas aumenta. Relativamente à média de produtos por cliente, isto é importante, é aquela função venda que eu há bocadinho falava, ou seja, vende-se mais, aumenta 1,3%. O número de clientes ativos também aumenta, ou seja, porque vai-se à procura de mais clientes.
Os clientes com caixa direta, isto é, com meio eletrónico, que nós fomentamos fortemente, também aumenta. Os cartões de débito também aumentam, até por uma razão, e já agora permitam-me também dizer isto. Nós, antes de encerrar qualquer agência, fazemos um esforço fortíssimo de, junto aos clientes que não têm meios de pagamento, de os dotar de meios de pagamento, oferecidos. Cartões de débito oferecidos, em alguns casos, na maior parte dos casos. A não ser que a pessoa opte por ter um cartão de uma marca internacional para poder ir a Badajoz ou poder ir a outro sítio qualquer e operar no estrangeiro. Mas se for um cartão multibanco normal, nós oferecemos o cartão. Portanto, isso também justifica. E um outro ponto que também é importante, em todos estes casos, poderá haver uma outra exceção, os diretores regionais e os diretores centrais da Caixa tiveram sempre conversas com os autarcas, avisando-os de que iríamos fazer este movimento. Por último, o número de reclamações, pese embora o ruído que possa ter havido num ou noutro caso, o número de reclamações relativamente a este conjunto de clientes diminuiu 33%. Portanto, acho que já ultrapassei o tempo e, portanto, podemos voltar ao tema. Peço desculpa, não sei se fui excessivo. Muito obrigado, Dr. João Guilherme e Dr. Paulo Macedo. Vamos então encerrar a primeira ronda, dando a palavra ao Sr. Deputado Único Representante do Partido Livre, Sr. Deputado Rui Tavares, que para tal dispõe 2 minutos. Faça ver. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se calhar há duas maneiras de olhar para esta questão das agências, e não estou a dizer que seja uma maneira ou outra, é certamente uma e a outra. Uma é que, por causa da digitalização, menos gente vai às agências e mais gente vai às agências menos vezes. Isso acontece connosco, que antes íamos muitas vezes e agora vamos menos vezes, e quando vamos é para alguma coisa de especial complexidade. Embora continue a haver uma faixa da população que precisa de ir muitas vezes à agência, tantas quanto ia de antes, o problema é se faz sentido manter a agência por causa dessa franja. Esta é uma maneira. A outra maneira é que a própria agência bancária, enquanto espaço físico, está a mudar. Isso vai-se vendo já aqui e ali, em alguns protótipos, em bancos, principalmente de fora do país. Já tenho um bocadinho visto tudo, ou uma pesquisa permite-nos perceber que há agências que são cafés e uma agência. Há agências, por exemplo, em espaços universitários, há agências que são uma livraria e uma agência. Há agências que mantêm as valências de proximidade, de acolhimento, de valor social, de presença no espaço físico, mas os serviços bancários já são menos os da Caixa, e os da Caixa, ou seja, da Caixa física, do guichê de Caixa para fazer um levantamento de um cheque, hoje em dia se faz menos, mas continua a haver uma presença além daquele espaço físico. Portanto, o que se calhar faz sentido é utilizar alguma desta transição e alguns desses espaços físicos para ajudar a repensar o que é uma agência da Caixa Geral de Depósitos hoje em dia e como é que ela pode servir certas populações, nomeadamente em áreas suburbanas, no qual há uma ausência muito grande de outro tipo de serviços. E aqui vou dar um salto para uma pergunta que parece que não tem nada a ver, mas tem, que não tem a ver com estas agências, tem a ver com a agência sede. E o que é que vai acontecer com toda esta questão da transição dos ministérios para a agência sede? E, em particular, com uma valência social que a agência sede tem, que é a Culturgest. O que é que vai acontecer à Culturgest? Pessoalmente, devo dizer que preocupa-me o que é que acontece às pessoas e o que é que acontece à função em que a Caixa é mais do que um banco. Como, aliás, é natural nas instituições do tipo da Caixa, do Banco do Brasil, da Fundação La Caixa e por aí afora. Mas, se calhar, seria mais interessante, a vez de estar a competir com a Gulbenkian a 500 metros da Gulbenkian, pensarem que alguns destes sítios, Corroios, Seixal, Ilhavo e por aí afora, pudessem ter mini Culturgestes em espaços físicos onde também há um serviço bancário. Queria só perguntar qual é que é o orçamento, por exemplo, da Culturgest. Eu, do que procurei, tenho a impressão que a Caixa faz um donativo de cerca de 3 milhões anuais. Se poupam 10 milhões com venda de agências, não valeria a pena repensar o serviço da agência e repensar todo esse lado da Caixa, em que ela é mais do que um banco, também nos territórios fora só dos seus espaços no centro de Lisboa e no centro do Porto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. A palavra ao Sr. Presidente da Comissão Executiva, Dr. Paulo Macedo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado.
Portanto, as suas questões são muito concretas, também, obviamente, a preocupação das agências, mas, sobretudo, os novos modelos. Só há aqui uma questão que eu gostava, quer dizer, se há coisa que eu tenho noção, por serviços anteriores que eu tive, é qual é a idade da população e como é que são, o que é ser populações vulneráveis. Por outro lado, também, portanto isto é uma coisa muito clara para a administração da Caixa. Por outro lado, o que também tem que ser muito claro para todos os senhores deputados, e portanto isto obviamente é para vós claríssimo, mas que a Caixa também tem que executar, é que nós temos que ter menos cash a circular. E vamos ter menos cash a circular, quer por via do euro digital, estamos a falar de 3, 4 anos, quer porque todos nós sabemos o que é o problema de haver cash. Não é? E, portanto, quer dizer, estou a falar contra o próprio banco quando digo que tem que haver, portanto, deve haver políticas concretas e a Caixa, junto à Associação Portuguesa de Bancos e de outras entidades, portanto, estimula e espero que aconteça algo em termos de política nacional, como aconteceu na Índia ou como aconteceu noutros Estados, para diminuir o cash, porque o cash não é desejável. Ou seja, as pessoas irem à agência porque querem levantar toda a sua pensão, designadamente quando ela e aqui é quando ela é pequena e quando não é pequena. Uma das coisas que as pessoas vão à agência por causa da pensão é porque querem levantar os seus 648,20 € e, portanto, não querem ir ao multibanco ou a outra coisa e preferem, muitas vezes, guardar o dinheiro em casa. Ora, isso, portanto, não estou a falar nem sequer da parte da corrupção, etc., que é a parte mais grave. Mas estou a falar da parte de segurança. Portanto, há aqui uma outra questão que as questões do cash é uma questão que eu espero que esteja condenada a prazo. E, portanto, vale a pena também todos sabermos para onde é que vamos. E isto, como eu já disse, não é bom para a banca. Mas quer dizer, claramente, enquanto sociedade, nós devemos ter menos dinheiro a circular. E, portanto, devemos ter menos dinheiro, menos pessoas a levar o dinheiro para casa e etc. Relativamente à mudança do espaço físico, e o que ela tem havido, e referiu os casos do estrangeiro. Nós, de facto, temos uma mudança nas nossas agências significativa e investimos, estávamos ontem a fazer as contas, entre o que investimos 10 milhões, mais vamos investir outros 10 milhões, 20 milhões, e quer dizer, penso que os senhores deputados, pelo menos vêm em Lisboa, mas vêm no resto do país, vêm na Amadora, vêm em Chaves, vêm, enfim, em múltiplos sítios. As agências da Caixa, nós já temos umas largas dezenas, que são as agências mais modernas do sistema bancário português. Basta ver a dos restauradores, basta ver a da Avenida da República ou qualquer outra, ou seja, tem havido investimento significativo para dar a tal componente digital com a parte física. Portanto, as pessoas podem fazer as suas simulações dentro da agência, ajudadas, ao mesmo tempo que têm pessoas a atendê-las, e com uma coisa muito importante, que é uma evolução de todos os bancos e que a Caixa tem, que é sem barreiras, em que os clientes veem as pessoas e não veem lá as pessoas escondidas atrás de um biombo ou qualquer outra coisa. Portanto, isso está a acontecer. Já aconteceu para cerca de 44 e vai acontecer mais 33. Portanto, nós continuamos a investir nas agências precisamente para as tornar mais friendly, ou seja, ter pessoas que as pessoas veem que os vão atender e ter a parte digital a conviver com a parte física e, portanto, convido-vos a visitar uma das agências aqui em Lisboa ou espalhadas pelo país. A última foi o Funchal. Relativamente a modelos de atendimento, há também, referiu o caso do estrangeiro, como sabe, portanto, há bancos que para ir ao banco é preciso reservar um tempo. Não é? E, portanto, é uma prática. Não estou a falar de França, não é? Que é o caso mais concreto. A generalidade dos bancos, portanto, atendem porque o quê? Porque o resto é tudo feito digital. Ou seja, os bancos lá não são masoquistas, não perdem dinheiro. Portanto, obviamente, o que é que fazem? Quando a pessoa quer ir tratar de um assunto, marca, é resolvido, é atendido. Não me parece que seja esse o modelo que nós vamos seguir aqui em Portugal. Agora, quer dizer que esse modelo existe? Existe. Mas relativamente à sua questão dos novos modelos, essa é uma questão que nós estamos a estudar, estamos a desenvolver e, de facto, vamos fazer alguma coisa relativamente, designadamente, às agências
que têm menos procura e há agências que estão em certos sítios em que o que nos faz sentido ou é em ter parcerias com a Câmara, ou parcerias com a Junta de Freguesia, ou parcerias com alguma outra entidade, para podermos ter modelos que se possam manter em áreas e em concelhos e manter um serviço onde, de facto, a rentabilidade é negativa ou a procura é basicamente inexistente. E, portanto, já viram que há um conjunto de mais de 100 e tal concelhos onde nenhum outro banco quer estar. E, portanto, a Caixa reafirma que vai estar e tem que ir ver precisamente que tipo de novos modelos pode desenvolver e, portanto, iremos conversar com várias entidades para poder ter este modelo sustentável e que sirva às populações e que inclusive, se possível, esteja numa espécie de loja de cidadão ou outro modelo mais moderno. Relativamente à Culturgest e à agência sede, quer dizer, o que eu gostava que toda a gente percebesse é que o que a Caixa faz é um conjunto de reduções de custos transversal, precisamente começando pelos gabinetes da administração, começando pelos cartões de crédito que já ninguém tem na Caixa, começando por assessores da administração que já não existe um único, e portanto que faz reduções de custos onde pode, precisamente para manter a sua sustentabilidade. E, portanto, o caso da agência sede coloca-se porque são 90 mil metros quadrados para um banco que precisa, quer dizer, nenhum banco, os serviços não é para um banco, repare, é para os serviços centrais de um banco. Portanto, onde o banco precisará de 35 mil metros quadrados, qualquer coisa assim, não é? Depois depende se estão os outsourcings dentro, se estão fora, o que é que se faz. E, portanto, o exemplo não é estar a fechar a agência aqui ou ali, é, obviamente, a administração, como lhe compete, e natural, portanto não faz nenhum favor, é sair de um espaço que hoje em dia não faz qualquer sentido ocupar, apesar de ser um espaço bastante agradável. Relativamente à Culturgest, a Culturgest, no nosso sentido, é de a manter. Eu percebo o que diz de não haver a Culturgest só em Lisboa, temos que perceber, porque há ali valências como o grande auditório, o pequeno auditório, o conjunto das salas, temos que perceber. Portanto, o nosso modelo base é manter a Culturgest. É essa a nossa premissa, de haver maior descentralização. Nós pensámos, designadamente quando o banco mal cumpria em 2017 os rácios de solvabilidade mínima, portanto, podíamos ter decidido acabar com a Culturgest, não é? Portanto, portanto, decidimos que não, que devia ser uma área de responsabilidade social da Caixa. Basicamente, nós temos 3 grandes áreas de responsabilidade social, as universidades, onde, por exemplo, somos o terceiro maior financiador da Universidade de Lisboa e universidades de Algarve, de Aveiro, etc, e a questão da Culturgest, precisamente porque a Culturgest, eu percebo o que diz com a Gulbenkian, se bem que a Culturgest tem uma programação autónoma e que tem valor, e que a administração não se mete, portanto, que é gerida e, portanto, tem uma programação. O que é que nós tentamos fazer de forma descentralizada? Tentamos fazer, por exemplo, exposições da coleção da Caixa, que foi exposta em Sines, foi exposta em São João da Madeira, vai ser exposta em vários sítios, e também, quer dizer, fazer alguma coisa com os encontros fora da Caixa, onde já fizemos 50 encontros e, portanto, levamos um pouco da Caixa e de cultura também nos nossos encontros a diversos sítios do país. Mas, portanto, respondendo concretamente, a Culturgest é para manter, percebo o que diz das vantagens de descentralização, para já teríamos que equacionar como é que poderíamos fazer isso, para já não está equacionado. O que está a ser equacionado, sim, são novos modelos de agência que para além destes que já estão em prática digital com presencial, que também possam ter outras valências. Muito obrigado, Sr. Presidente. Encerramos assim a primeira ronda. Daremos de imediato início à segunda ronda, em que, diferentemente da primeira, o Sr. Presidente teria a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que responderá apenas depois de todas elas formuladas, sendo que
A cada grupo parlamentar estão reservados até 3 minutos e, assim sendo, começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Anastácio, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 3 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar, antes de mais, por cumprimentar a Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, o Dr. Paulo Macedo e os vogais desta Comissão Executiva, as senhoras e os senhores deputados. Como já tivemos a oportunidade de ouvir aqui e andámos sempre à volta destas questões, e é transversal às diferentes forças políticas, a consideração de que a Caixa Geral, enquanto banco público, tem um dever especial de garantir o acesso à população aos serviços bancários essenciais, especialmente nos casos em que não seja possível a essa mesma população aceder a esses serviços. Procurando tentar recuperar algumas das perguntas que aqui ainda não foram respondidas e compreendendo também e percebendo que a tendência, as novas realidades sociais afirmam naturalmente que o negócio da banca não passa necessariamente pela disponibilização de uma forte presença física no território e que o caminho será ainda uma maior digitalização, que se intensificou bastante nos últimos anos e que ainda conhecerá novos graus de intensidade. Perguntava-lhe, recuperava a pergunta se estão previstos novos encerramentos após estes 23 e onde acontecerão estes encerramentos. E dizer também que naturalmente esta questão pela estrutura do capital acionista da Caixa Geral de Depósitos reforça a importância adicional e acrescida da prestação deste serviço, mas da realidade que nos trouxe aqui, que nos demonstrou, a comparação demonstra, comparando com outros bancos, que têm uma presença bastante mais forte em concelhos urbanos e semi-urbanos, o que demonstra já a especialidade e a importância que como a Caixa desempenha esta função. E por isso aqui pedia-lhe que densificasse um bocadinho mais a questão dos critérios da determinação do encerramento, na medida em que falou-nos da atratividade, do volume de negócios, da proximidade das outras agências e também de uma espécie de um índice de digitalização. E aqui o que eu lhe perguntava era ao contrário, ou seja, quando é que determinado canal, quando é que a presença de um determinado canal digital, isto é, com um conjunto de clientes daquele balcão fazem as suas operações por via digital, quanto é que este tem de representar para que não se proceda à decisão de encerramento. E depois dizer também, fazer aqui algumas considerações sobre as explicações que nos trouxe e da importância que se reveste que a Caixa procure ser gerida do ponto de vista de racionalidade, eficiência, procurando obter melhores resultados. É isso que isso interessa e deve interessar do ponto de vista de um banco público. Aliás, mal estaríamos se do ponto de vista daquilo que é um banco público fosse colocado em ter de decisões de administração e de gestão que sacrificassem esse mesmo resultado. E também esclarecer a importância que aqui nos trouxe de como se passa a relação com aquele que é o responsável do ponto de vista do poder político e que clarificou oportunamente que não interfere naquelas que são decisões de gestão e que assim devem ser decisões de gestão. Era, mais uma vez, um prejuízo pela circunstância de ser um banco público e de ser colocado a questionar determinada decisão só por essa circunstância. Ainda bem que é assim e esse é um conforto que resulta para nós. Algo que queria aqui sublinhar é, naturalmente, esta questão de um modo como às vezes procede o encerramento, em que temos casos em que foi conhecido que foi comunicado numa semana, encerrado na outra, ou nem foi comunicado e procedeu-se ao encerramento. Um desses casos foi, por exemplo, na Junta de Freguesia de Alcântara, e em que aqui é importante trabalharmos com o poder local e trabalharmos com o poder local para garantirmos soluções de minimização em casos em que existe essa necessidade de serviços bancários de proximidade. E por isso perguntava-lhe, nestes casos em que foram propostas solução de minimização, se algumas dessas medidas minimizadoras foram implementadas, quer nesse caso, quer em outros concretos. E ressalvar a nota positiva que aqui trouxe, que já estas decisões causam transtorno à população, é fundamental e importante que os trabalhadores sejam reintegrados noutras agências e verificamos que isso aconteceu e destacar essa nota. Muito obrigado, Sr. Presidente, e desculpe. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já que está ao lado do Sr. Deputado João Paulo Barbosa Nelo, passava-lhe o microfone. Sr. Deputado, faça a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não posso deixar, antes de mais, de responder aqui um bocadinho ao repto que o Sr. Presidente da Comissão Executiva aqui nos deixou. Como é óbvio, o escrutínio passa por isto, por fazer perguntas, às vezes mais difíceis, outras vezes menos, passava a soar, é normal que assim seja.
Mas também, nesta casa, acho que, em geral, todos reconhecemos o esforço que o Conselho, a Comissão Executiva que aqui está e o Conselho de Administração tem estado a fazer, porque isso é visível nos resultados da instituição. E estaríamos certamente, também tenho a certeza que quanto a isso estamos todos de acordo, estaríamos certamente muito pior se estivéssemos aqui a fazer as mesmas perguntas com um panorama de fundo de crescentes desgraças financeiras na Caixa que não se verificam, e isso é uma boa notícia para o país e, portanto, é uma boa notícia para os deputados que aqui estão à sua frente. E isso deve-se naturalmente ao trabalho dos muitos que lá estão e, em particular, e também, enfim, a quem dirige o trabalho. Mas eu queria aqui ir buscar duas perguntas às quais ainda não houve resposta. Aliás, é curioso, o grupo parlamentar do PSD fez uma pergunta por escrito ao Sr. Ministro das Finanças, não à Caixa Geral de Depósitos, já em setembro, fazendo um conjunto de perguntas, enfim, parecidas com aquelas que eu aqui fiz, enfim, tentando perceber algumas destas coisas, e até agora continuamos sem resposta, e por isso é que estamos aqui a aproveitar a presença da Comissão Executiva da Caixa para fazer algumas destas perguntas. E o que eu queria perguntar, ou voltar a perguntar, pedindo uma resposta assim muito sim ou não, é nesta questão do encerramento dos 23 as 23 agências que ocorreu, eventualmente de outras que virão à frente. Se o Ministro das Finanças, o acionista, assim, representado pelo Ministro das Finanças, sabia ou não antecipadamente que isto ia acontecer? Sabia ou não sabia? Sim ou não? E, no caso de saber, se pronunciou ou não sobre isso na altura. Bom, primeira pergunta. Segunda e última, porque agora só tenho 3 minutos. Também gostava de voltar a uma pergunta que há bocadinho fez e que não teve ainda resposta. É verdade que a Caixa cobra, o número que eu tenho é 500 euros, mas pode ser outro, que cobra às juntas de freguesia, sobretudo às juntas de freguesia de territórios mais remotos? É verdade que a Caixa cobra a manutenção de caixas multibanco, sobretudo em sítios onde encerraram agências? E se isso é verdade ou não é, e se de facto o valor é este ou é outro qualquer? Também gostava de saber. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção vai em dois sentidos, vai num comentário que foi feito pelo Sr. Dr. Paulo Macedo relativamente à questão do cash. Pronto, eu também, se fosse Presidente de um banco, também gostaria que, efetivamente, que não houvesse caixa a circular, porque, efetivamente, como nós sabemos, grande parte do dinheiro se perde no sistema financeiro, não é? Portanto, uma pessoa, quando vai levantar 648 euros ao banco, já não vai com 648 euros, vai com 648 euros menos 5 euros da Comissão de Levantamento, e obviamente que, havendo cash, não há lugar a comissões bancárias. E, portanto, eu também corroboro da sua opinião, e, efetivamente, também, além da questão da corrupção, que é uma questão que acho que não se trata só com isso, com acabar com o cash, acho que, efetivamente, também é importante para injetar dinheiro no sistema financeiro. E obviamente, como também quem levantar o cash também, obviamente não vai ter direito, digamos, o banco não vai receber os 62 euros anuais, digamos, de comissões de manutenção de conta. Mas a minha grande questão, e aquilo que eu queria colocar é uma questão muito simples, é efetivamente, segundo o vosso plano estratégico, quantas agências é que a Caixa de Depósitos planeia encerrar até ao fim deste ano? É isso que eu gostaria de saber. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, se pudesse, Sr. Deputado... Força, Duarte Alves, Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Paulo Macedo, é verdade que já veio muitas vezes esta comissão e também é verdade que sempre que se fala de situações laborais na Caixa Geral de Depósitos, o senhor abespinha-se, não é? E muitas vezes responde de uma forma que é sempre no sentido da estigmatização dos trabalhadores da Caixa, dos tais que fizeram com que a Caixa tivesse os lucros que tem, os bons resultados que tem tido. Sempre naquela ideia de que os trabalhadores da Caixa são os privilegiados, querem se reformar aos 55 anos, têm condições laborais melhores do que os outros bancos. Já o ouvimos várias vezes nesta comissão com esse argumentário sobre os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, que são aqueles que todos os dias constroem os resultados que a Caixa tem. Bom, 3.300 trabalhadores a menos que a Caixa tem hoje do que tinha há 10 anos atrás. Uma grande parte desta redução de trabalhadores, mesmo que não tenham sido com a figura jurídica do despedimento, nós conhecemos bem algumas das práticas que se implementaram na Caixa de pressão, que têm sido denunciadas, não estou a inventar, e os senhores conhecem essas denúncias por parte, nomeadamente, do Sindicato da Caixa, que há situações em que, após pressão sobre os trabalhadores,
há essas rescisões e há esses pedidos de reforma antecipada. E, portanto, uma parte deles, não todos, é certo, podemos de facto classificar, embora não juridicamente com essa forma, como despedimentos, porque foram uma intenção, ou não há intenção da Caixa, não houve intenção ao longo destes 10 anos de reduzir o número de trabalhadores na Caixa. Claro que houve essa intenção e, portanto, uma parte deles, mesmo que não tenham sido por via de despedimentos, foi por uma opção da Caixa de reduzir o número de trabalhadores. E era isso, e essa é que para nós é a questão essencial. Depois, não respondeu relativamente à questão da salarial, portanto, como é que se diz, da revisão salarial para 2023, gostaria de obter uma resposta em relação a essa matéria. Dos 10 milhões que pouparam com o encerramento destes 23 balcões, gostaria de saber, se fosse possível, desses 10 milhões, o que é que corresponde às poupanças com o espaço e o que é que corresponde às poupanças com a redução do número de trabalhadores ou concentração de serviços, ainda que tenham passado trabalhadores para outras agências. Relativamente ao papel do Ministério das Finanças, nós de facto gostaríamos de também obter esta resposta. Que orientações é que são dadas em matéria de presença no território? Estes critérios que aqui foram explicitados, que levaram ao encerramento destes 23 balcões, foram ou não discutidos com o acionista? O acionista disse alguma coisa sobre esses critérios? Ou esses critérios não passaram de maneira nenhuma pelo acionista? Era importante para nós, sobretudo para depois um dia que o Partido Socialista aprove uma audição ao Ministro das Finanças e que possamos confrontar o Ministro das Finanças, perceber se o Ministro das Finanças, ou a tutela em geral, ou o acionista em geral, tem ou não tem conhecimento destes critérios ou se participou nessa discussão, uma vez que é acionista. Por fim, referiu numa das suas intervenções que estão à procura de pensar um modelo de parcerias com câmaras municipais e juntas de freguesia em territórios onde a Caixa tem dificuldade em manter as suas agências. Eu gostaria de saber o que é que em concreto está aqui, que porta em concreto é que se está aqui a abrir. Se a Caixa Geral de Depósitos vai, para cumprir o seu papel de presença no território, pedir dinheiro às autarquias para poder manter agências ou até caixas de multibanco, como aqui foi referido pelo Sr. Deputado do PSD. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves, e assim concluímos, da parte, obviamente, das perguntas, a segunda ronda, pelo que darei à Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos 12 minutos, claro que apenas indicativamente, mas 12 minutos para responder às questões formuladas nesta segunda ronda. Sr. Presidente, faço a palavra, é sua. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Começando aqui pelas respostas do Sr. Deputado Anastácio, Partido Socialista, nós, o que obviamente, enfim, o que se pretende é saber se a Caixa encerra ou não tem encerramentos. A Caixa não tem previsto encerramentos para este ano, o que não quer dizer, e espero que a Caixa, como sociedade que compete no mercado, portanto, não tem um objetivo de fazer encerramentos este ano, mas estará atento ao mercado. E uma coisa posso-vos garantir, a Caixa não ficará a olhar para os outros. A Caixa não ficará a perder competitividade enquanto os outros tratam de rentabilidade e tratam de baixar o seu cost to income e de acumular reservas para, como eu já disse, poderem fazer operações como a que foi a compra por €1 de 2 bancos, que pelos vistos os senhores deputados não são muito sensíveis, mas eu fui bastante. E, portanto, encerramentos, a resposta é esta. Portanto, não está previsto, só uma pessoa tonta é que diria que nunca vai mais encerrar nada na vida. Quer dizer, e, portanto, isso não. Mas espero ter sido claro. E, portanto, e também a pergunta que o Sr. Deputado tinha feito. Os critérios para o encerramento, o Dr. Zé João Guilherme vai voltar a responder, mas eu peço-vos uma coisa, quer dizer, deem-nos ao menos, quer dizer, que temos uma inteligência média e que, portanto, não encerramos sítios muito atrativos. Quer dizer, ou seja, para além de termos, não é só para lá a atratividade, mas quer dizer porque também temos uma responsabilidade por sermos um banco detido por capitais públicos, mas quer dizer, não andamos a fechar sítios por masoquismo, não é?
Aliás, nem o resto da banca toda, e, portanto, outro mito que aqui foi que os outros bancos fecharam muitíssimo mais balcões e, portanto, a diferença da responsabilidade social e a presença do território da Caixa, espero que tenha ficado explicada de uma vez por todas, quer dizer, porque nós não estamos à espera, como digo, de fazer imensos encerramentos. Portanto, e agora não temos nenhum previsto. E temos balcões, claramente, que dão prejuízo, como eu já expliquei no início, não é? Mas só que estamos sozinhos e a Caixa, obviamente, acha que não deve sair de nenhum conselho, como orientação que há do Ministério das Finanças sobre isto. Posso já responder que não há orientação do Ministério das Finanças se é o Pragal, a Amadora, a Penedono ou qualquer outra, o que também seria uma intromissão que me parece totalmente indesejável e nunca aconteceu. E nunca aconteceu nestes 5 anos que lá estamos, e penso que posso-vos dizer que eu sei que é uma questão que interessa aos seus deputados, então quais é que são as nossas conversas com o Sr. Ministro. Obviamente não as vou revelar, mas quer dizer, as conversas com o Sr. Ministro são o que é que se passa sobre vendas nas áreas internacionais, o que é que se passa com o plano de sucessão da Caixa, o que é que se passa sobre a missão e a visão que já vimos e que o Sr. Deputado leu e que foi fixada pelo Sr. Ministro, o que é que se passa em termos de governance, o que é que se passa em termos das relações com o regulador e como é que a Caixa está a evoluir, todas as discussões sobre dividendos, pagamentos, sobre chamadas de dívida que temos, como sabem, muitíssimo cara, que tínhamos pagávamos 10,75 e agora dívida, quer dizer, ou seja, este é o tipo de coisas que o acionista discute, não é? Este é o tipo de coisas que o acionista deve discutir e, portanto, podia aqui dar-vos muito mais exemplos, mas obviamente, preocupações sobre o ESG, obviamente, muitas conversas sobre o edifício da João 21, obviamente, questões sobre o fundo de pensões, sobre o que é que o BCE avalia, portanto, são as questões que um acionista faz. Nunca faria, quer dizer, não estou a ver um acionista falar sobre a questão do A ou do B, exceto a preocupação do Ministério das Finanças de não deixarmos populações abandonadas nem sairmos de conselhos. E, portanto, quer dizer, esta é a questão da relação com o acionista e a intervenção do acionista que é feita. Relativamente às medidas minimizadoras que o Sr. Deputado também questionou, eu pedia também ao Dr. João Guilherme que dissesse. Relativamente, também foi uma questão colocada pelo Dr. João Paulo Barbosa de Melo, a questão da mitigação, e iríamos ver, e também a cobrança da manutenção das caixas multibanco, lhe posso dizer já que não o fazemos em todas as caixas multibancos que temos, mas o meu colega ajudar-me a. Relativamente ao Sr. Deputado Duarte Alves, eu não fico nada abespinhado. O que eventualmente alguns senhores deputados têm não sei como qualificar, portanto não vou qualificar, mas o que os senhores deputados têm dificuldade é que os trabalhadores não são todos iguais. Nem têm todos os mesmos níveis de remuneração, nem são todos, digamos, por exemplo, pessoas exploradas na banca, eu não conheço. Mas pode ser que haja um ou outro caso, não é? E, portanto, a questão que eu fico é, e que de facto me parece estranho, e é tão estranho que os governos acabaram com isso, é as pessoas poderem se reformar aos 55 anos. E, portanto, isso parece-me algo, volto a frisá-lo, que não tem razão de ser com a nossa questão demográfica. E poderem se reformar aos 60 também não. E, portanto, o que me parece é que todos os regimes especiais, conforme os sucessivos governos têm vindo a fazer, devem convergir. Devem convergir, acautelando os direitos das pessoas, etc, etc, etc. E, portanto, aqui a questão não é se tratar de nenhum privilegiados ou não, é que têm uma situação diferente. Da mesma maneira que o ordenado médio da Caixa, não é? São de 2.500 euros. Ora, isto é muito acima do ordenado médio do país. E, portanto, os trabalhadores não são nada privilegiados. A generalidade dos trabalhadores merece isto ou até mais. Aliás, porque isto é o ordenado e depois tem prémios de vários milhões de euros que a situação da Caixa possibilita dar-lhes e, portanto, que são distribuídos muitos milhões de euros pelos os trabalhadores e devidamente. E eu
ao contrário de várias outras entidades, designadamente, por exemplo, de um sindicato da Caixa, em que dizia, durante anos, um letreiro que lá estava, que dizia os prejuízos não são da responsabilidade dos trabalhadores. O que quer dizer, não é? Portanto, agora os lucros, ao contrário, não sabem como é que se interpretaria isso, não é? Nós achamos que os trabalhadores são quem faz as empresas, são as pessoas que estão certas, são as pessoas a quem nós investimos e damos formação. Nós temos um custo com formação nestes últimos anos de cerca de 8 milhões de euros, portanto fazemos muitíssimo mais formação que qualquer outro banco. Essa também é algo que distingue a Caixa dos outros bancos. E a questão de redução dos trabalhadores, quer dizer, não vou tentar convencer o Sr. Deputado, porque não é isso que com certeza pretende, mas quero dizer, a questão dos trabalhadores, não devia haver um banco com 6 mil pessoas numa época digital, é algo que dificilmente se justifica. E, portanto, quero dizer, agora, dizer que as pessoas que pedem para sair, aliás, os casos de rescisão por mútuo acordo, e há pessoas que pedem rescisão por mútuo acordo por questões muito difíceis e, portanto, com grande interesse delas próprias. Há outras, como nos termos da lei o banco pretende, por exemplo, temos pessoas que tiveram 12 avaliações negativas em 12 anos. Obviamente, essa pessoa, com certeza, gostaria de fazer outra coisa na vida. E, portanto, são estes os casos. Os 2,5% foi o resto da banca que fez essa proposta. A Caixa fez uma proposta superior de 3%, dentro do valor dos 5,1% que o Governo estabeleceu, onde 3% é para a tabela salarial e o resto é para o andamento do contrato coletivo. Isto ainda fora a questão dos prémios. E, portanto, quer dizer aqui, claramente, a proposta da Caixa é a maior que está em cima da mesa e é aquela que está em consonância com as orientações que foram dadas, podendo, obviamente, estamos numa negociação. E, portanto, nas negociações, até hoje conseguimos fazer sempre acordo. E, portanto, quando há um motivo para discordar, discordamos. Quando há motivo para concordar, concordamos. Felizmente, no fim, temos feito acordo todos os anos com os sindicatos e eu acredito que os sindicatos têm um papel inestimável. E, portanto, claramente, os sindicatos para nós são importantes e não nos é indiferente. Agora, não estamos lá, aliás, usando uma expressão recente, não estamos lá para abanar as orelhas a tudo o que nos dizem. Portanto, estamos lá para defender o interesse da Caixa de longo prazo. E compensar os trabalhadores e compensar designadamente o seu mérito com prémios que saem valores muito significativos. E então pedi aqui, espero, ainda temos uns minutos, pedi aqui ao Dr. Zé João, ainda vamos ter uma ronda a seguir, portanto, ainda só para responder às questões dos critérios. Muito bem. Primeira pergunta, que foi relativamente ao tema dos critérios. Eu penso que eles foram mais ou menos claros, têm umas baias quantitativas e, portanto, todas estas, era agora um bocadinho, seria demasiado exaustivo estar a pôr aqui os critérios quantitativos todas elas estiveram balizadas por estes critérios quantitativos. O Sr. Deputado fez uma pergunta interessante, num caso particular, o caso de Alcântara. No caso de Alcântara, eu próprio falei com a autarca e, naturalmente, que estamos disponíveis para encontrar soluções que minimizem o impacto sobre as populações, designadamente pelo facto de haver obras naquela zona que criam como que uma barreira para a movimentação das pessoas. Portanto, esse ponto foi perfeitamente acautelado. Para vos dar um exemplo de agências que, teoricamente, cairiam nos critérios de encerramento, destes 5 critérios que há pouco vos enunciei, não espanta que esteja a Graciosa, mas espanta, por exemplo, que esteja os Anjos, ou que esteja o Jesur, etc. E decidimos não encerrar. Decidimos não encerrar porquê? Porque não perfazem alguns destes critérios, designadamente o da proximidade a outros bancos ou a outras agências da Caixa. Outras houve que claramente caem dentro deste critério. Depois, havia aqui uma questão sobre os 500 euros que terão sido pedidos a juntas de freguesia em sítios onde... Bom, há aqui duas situações e convinha clarificar. Se elas eram uma ATM já instalada
e era uma ATM antiga, etc., não há nenhum tema. O que muitas vezes há é ATMs instaladas em zonas empresariais a pedido das empresas. Por alguma razão, quer dizer, e nesses casos houve revisão. Porque, as empresas ou perdem atividade, e nessa altura posso admitir que possa ter havido qualquer outra coisa. Agora, não é nossa política, neste momento, sobretudo em zonas onde há menor densidade, que a gente esteja a taxar isso. Mas se houver exemplos, eu até pedi ao Sr. Deputado que nos faça chegar para se rever isso rápido. Porque o disparate às vezes existe, mas gostaria que me fizesse chegar se não vir inconveniente. E eu, sobre isto, digamos, era o que vos tinha a dizer. Diz? E esgotámos o tempo. Consegui ser pontual. Peço desculpa. Muito obrigado, Dr. José João Guilherme e Dr. Paulo Macedo. Vamos então para a última ronda, que, como sabem, senhores e senhores deputados, depende de inscrição individual. Eu tenho uma inscrição e, portanto, vou arrematar a inscrição única e, portanto, o Sr. Deputado Carlos Braz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dispõe de 2 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão Executiva e os restantes membros e queria dizer-vos o seguinte, muito rapidamente. Nós reconhecemos, obviamente, os méritos da gestão da Caixa Geral de Depósitos e a importância de termos um banco de capitais públicos sólido e estável e, de preferência, que remunere o acionista. Compreendemos também as necessidades de modernização, de desmaterialização, no fundo, de acompanhar a tendência do setor e de rentabilizar meios e recursos. Eu penso que não foi aqui abordada hoje, ou se foi, eu não estava presente porque não acompanhei desde o início, a questão dos tempos de espera no atendimento físico. E eu gostava que nos pudessem dar essa informação, porque, de facto, o que se verifica com alguns encerramentos é que depois a sobrecarga que é lançada nas outras agências bancárias gera tempos de atendimento desmesuradamente longos e, portanto, era importante que nós tivéssemos também essa informação, se nos puderem facultar, ótimo, da evolução dos tempos de espera. Paralelamente, para terminar, uma outra questão que tem a ver com uma notícia que nós tivemos conhecimento no final do ano passado e a qual saúdo, de que a Caixa Geral de Depósitos iria fazer uma distribuição de um prémio, uma remuneração extra aos funcionários entre 600 e 900 euros para, no fundo, mitigar os efeitos da inflação. Acontece que tive a informação de que nem todos os funcionários do Grupo Caixa tiveram ou foram beneficiados com esse prémio, nomeadamente os funcionários da Ação Social da Caixa. E, portanto, gostava de saber qual foi o critério e porque é que uns tiveram e outros não tiveram. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Braz. E assim dava a palavra ao Dr. Paulo Macedo para responder, ou a quem indicar da Comissão Executiva, obviamente. Faça o Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sobre os tempos de espera, talvez o Dr. Zé João, que tem estas responsabilidades, possa ajudar a esclarecer. Sr. Deputado, muito obrigado pela pergunta. É pertinente, acontece de facto o que diz, pelo menos no primeiro impacto. O que é que... Vamos ver, a Caixa é resultante de muitas coisas, quer dizer, o facto de ser um banco com 100 e tal anos é resultante de muitas coisas. A primeira, passámos de uma agência que era autenticamente um banco, onde tinha as funções todas, desde a contabilidade até ao resto, a ser um ponto de venda que é o que é hoje. O que é que aconteceu? Muitas das funções ditas administrativas nunca chegaram verdadeiramente a ser centralizadas. E, portanto, há muito tempo dou-lhe um exemplo, uma habilitação de herdeiros. Uma habilitação de herdeiros hoje, neste momento já não é. Já é feita centralmente. Mas uma habilitação de herdeiros era uma coisa que ocupava imenso tempo num balcão. Neste momento está a ser centralizado e, portanto, estamos com um caminho e com um programa muito árduo para resolver isso. Um outro tema que não foi ainda aqui abordado, que é o seguinte: estamos a fazer neste momento uma experiência de uma coisa chamada VTMs, que são as Virtual Teller Machines, que já temos em alguns sítios, o Dr. Paulo Macedo já falou aqui em alguns casos, da Avenida da República, em Braga, etc., que já permitem o levantamento e o depósito também de moedas, o que também retira muita gente do front office da Caixa. Portanto, está a ser medido, é uma preocupação, sabemos que há um aglomerar maior numa primeira fase após o encerramento, mas depois dilui-se e, aliás, a própria diminuição das reclamações vai diminuindo à medida que o tempo passa.
Não há registro disso por uma razão. Havia uma coisa chamada inliner, que era um bocadinho perversa. Perversa porquê? Apesar de dar os números às pessoas, mas depois também acontecia que quem determinava o atendimento era o próprio funcionário. Imagino que o funcionário ia tomar café. Não é o caso. Então, ou ia tomar 2 ou 3 cafés. Então, isso determinava que as pessoas pudessem esperar ao menos tempo. O que nós estamos a querer é os funcionários da Caixa estão à frente das pessoas, do novo modelo de atendimento. E, portanto, é a melhor pressão para que os atendimentos sejam rápidos. Obrigado. Ainda sobre esta questão do atendimento, nós temos filas que são claramente indesejáveis. E, portanto, temos claramente um compromisso de as diminuir, e isso não é diminuindo clientes, isso é, de facto, dando-lhes cartão de débito, oferecendo os cartões de débito para operações que podem ser feitas em ATMs ou de maneira mais simples a serem feitas, é desenvolvendo e tornando mais clientes digitais, é tirando operações que de facto não podem ser feitas de outra maneira e, portanto, reduzir os tempos de espera. Agora, há uma certeza absoluta e, portanto, os senhores deputados conhecem a Caixa e conhecem vários sítios da Caixa. As filas de espera hoje na Caixa são muitíssimo menores do que eram. Mas é que não tem qualquer comparação, não é? Aliás, a chamada da polícia para organizar várias filas às agências de Caixa aqui há 7 anos ou há 10 era uma coisa bastante comum, designadamente nos dias dos pagamentos de pensões, etc, etc, etc. E, portanto, é uma preocupação, há aqui um compromisso nosso de que vamos continuar a atuar e portanto, o nosso objetivo, não sabemos se conseguiremos filas zero, porque queremos clientes, mas que queremos diminuí-los especificamente. Relativamente à questão dos 600 e dos 900 euros, a Caixa, portanto, deu este valor a todos os seus colaboradores. Portanto, o caso dos serviços sociais eu teria que ver, mas o que me parece é a gestão dos serviços sociais é autónoma. Tem uma gestão autónoma e tem um orçamento autónomo. Mas a generalidade dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos teve este benefício que inclusive já foi pago em dezembro. Em novembro foi pago o subsídio de Natal, em dezembro este valor e em janeiro será pago o subsídio de férias. Os serviços sociais, se não tiveram, é por causa desta questão. E muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância. Obrigado, eu, Sr. Presidente, pela pronta resposta, porque, de facto, este agendamento ficou prejudicado pela tramitação do processo orçamental, mas da parte sempre da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos há toda a colaboração que me apraz registar e sublinhar e agradecer uma vez mais ao Sr. Presidente, o Dr. Paulo Macedo, e uma vez mais aos vogais Dr. José João Guilherme e a Dra. Maria João Carioca também pela disponibilidade. Às senhoras e senhores deputados, agradecer também todas as questões colocadas e recordar que hoje, já à tarde, às 16h30, teremos a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, portanto, voltar-nos a ver daqui a pouco. Está encerrada esta reunião. A todos, muito boa tarde.